Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Nós estamos apresentando a você a série cujo tema é Palavras Geram Milagres. E esse é o segundo vídeo, a segunda parte desse tema. Está muito bom, muito interessante, muito importante. Então é bom que você assista também a primeira parte, que está aí disponível. É só você clicar aí no canal e abrir e você vai ter então disponível a primeira parte, tá ok? São 3 vídeos de no máximo 12 minutos, que estão muito bons, muito impactantes, que nos ensinam a usar o poder da fé através da palavra que nós declaramos, tá? É importante que você assista o primeiro vídeo, esse que é o segundo vídeo que você vai assistir aí agora, e também ao terceiro vídeo, tá? De no máximo 12 minutos cada vídeo, você vai ser muito edificado, tá? Deus te abençoe, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Vamos lá, segunda parte. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3, João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém ou amém? Então, Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra. É aquele que lá em Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Então nós vamos ver aqui, né, o Pai, Filho e Espírito Santo atuando, agindo na criação e formação do mundo. Aqui nós temos Deus Pai, aqui nós temos o Espírito Santo movendo, pairando sobre a face do abismo, e aqui nós temos a palavra que cria, que transforma, que muda a realidade, que gera ordem onde havia caos, que gera luz onde havia trevas e escuridão. Jesus é a palavra de Deus que gera ordem em meio ao caos. Jesus é a palavra de Deus que gera vida onde havia morte. Jesus é a palavra de Deus que gera luz onde havia trevas. Jesus é a palavra de Deus que põe ordem na tua vida. Jesus é a palavra de Deus que transforma a tua realidade. Jesus é a palavra de Deus que põe vida na tua vida. Aleluia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Ele é a transformação de todas as coisas. Ele é a restauração de todas as coisas. Ele é a transformação de todas as realidades. É pela palavra. Então nós precisamos viver pela palavra de Deus, viver pela vontade revelada de Deus na Bíblia, viver pela palavra de Gênesis 1, que cria todas as coisas, e essa palavra continua sustentando todas as coisas. Nós precisamos viver pela palavra que se fez carne, o Verbo vivo de Deus, que morreu na cruz no nosso lugar. Nós precisamos viver pela palavra que nós proclamamos. Tudo é a palavra. Amém ou amém? A palavra estava no princípio de todas as coisas. A palavra estava no meio de todas as coisas. A palavra está no final de todas as coisas. Mas, sobretudo, João vai dizer que a palavra estava antes que todas as coisas fossem formadas. No princípio, criou... Aliás, é esse aqui, né? No princípio era a palavra. No princípio era o Verbo. Antes que todas as coisas fossem criadas e formadas, já havia a palavra. Jesus já existia. Amém ou não amém? Se Gênesis 1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, João, agora o apóstolo, está revelando que no princípio era o Verbo. Jesus é aquele que desde antes de todas as coisas serem feitas e formadas, já existia, já vivia. Amém ou amém, amados? E ele é o Verbo vivo de Deus, que traz vida para a nossa vida. Provérbios 18, 20 e 21, vai dizer, o homem se fartará do quê? Do fruto da sua boca. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, aquilo que nós falamos vai encher a nossa vida. Aquilo que nós falamos vai determinar a nossa realidade.
aquilo que nós falamos vai definir qual o mundo, qual a realidade que nós vivemos. Pessoas que só vivem falando o que é ruim, só vivem falando aquilo que é negativo. Pessoas que só vivem atraindo para si, pelas suas palavras negativas, maldições. Essas pessoas vão viver sempre em um mundo de maldições. Vamos continuar lendo. Dos renovos dos seus lábios, dos frutos dos seus lábios, se fartará. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está naquilo que você fala, está naquilo que você declara. Por outro lado, viver só de palavras não dá. Não adianta nós querermos realizar, conquistar, transformar, apenas falando, apenas dizendo palavras. Eu já disse isso outras vezes, quando eu precisava passar no concurso público, eu passava lá na sede do órgão. Eu fazia faculdade no centro da cidade e, às vezes, eu passava por lá, dava uma volta, andava o dobro do que eu precisava para poder passar na calçada do prédio, sede do órgão, e eu passava. Quando eu pisava, eu começava a declarar. Eu começava a dizer que tudo aquilo, onde eu puser, a sola dos meus pés pertence a mim, é meu, e eu começava a declarar que aquela vaga já era minha. E eu declarava isso sempre. Aí você pode falar, bom, está aí uma boa estratégia para passar no concurso, uma boa estratégia para vencer em alguma coisa. Só que, quando eu passava ali, e pisava ali, e declarava que a vaga era minha, eu fazia isso porque eu estava estudando e muito, entregando muito da minha energia, me preparando para o concurso. Mas eu entendia que todo o preparo que eu ali estava fazendo, ele tinha que vir também acompanhado da minha fé, da minha declaração de fé, da minha determinação de fé, tomando posse pela palavra no nome de Jesus. E graças a Deus eu consegui. Muitos conseguiram pelo seu esforço, pela sua capacidade intelectual. Eu consegui pelo meu esforço, mas sobretudo eu consegui porque Deus abençoou os meus estudos, Deus abençoou o meu esforço e Deus decidiu então me abençoar e me dando aquela vaga. Amém ou não amém? Mas não é só falar. Não adianta apenas falar. Tem coisas que nós temos apenas que falar pela fé. Porque a nossa limitação não permite agirmos. Então é clássico, como nós vamos falar de Lázaro no túmulo e Jesus falando para as irmãs que elas precisavam remover a pedra. É mais fácil remover uma pedra do que ressuscitar um morto. Mas Jesus, ele não removeu a pedra, porque remover a pedra é algo que nós podemos e devemos fazer. Porque remover a pedra é algo que está dentro da nossa capacidade de realização. É algo que nós temos que nos empenhar. Ora, era uma pedra enorme. Não era fácil rolar aquela pedra. Não era simples rolar aquela pedra. Mas era possível rolar a pedra. Quando a pedra é rolada pelos homens, agora aquilo que era impossível, fazer o morto reviver, isso era impossível para os homens. É aí que Jesus entra e faz. Amém ou não amém, amados? E como Jesus faz? Ele apenas diz, ele apenas fala, ele apenas chama, Lázaro, vem para fora. E pela palavra de Jesus, Lázaro se levanta, apesar de estar morto, e vem para fora. Amém ou não amém? Pela palavra. Vamos nos lembrar daquele centurião que tinha o seu criado doente, moribundo em casa, muito mal. E ele era romano, ele vem até Jesus,
para que Jesus curasse o seu criado. E Jesus fala, eu vou lá, eu vou curá-lo. E ele fala, não, Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas apenas diga uma palavra, porque eu sei o que é autoridade. E pela minha palavra, os meus subordinados me obedecem. Eu sou um centurião, eu tenho soldados que me obedecem, eu tenho um comando, a minha voz comanda os meus soldados, eu sei o poder que há em uma palavra, o Senhor tem autoridade e poder sobre aquela doença, então diga uma palavra e a doença vai te obedecer, apenas envia uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Aleluia! Isso é fé sendo exteriorizada, e pela palavra enviada, o servo daquele centurião é curado. O poder da palavra. Por isso precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque a morte, que é o versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, no poder daquilo que falamos. E aquele que a ama, aquele que gosta de falar, vai viver por aquilo que fala. A nossa língua pode destruir, Tiago já falava isso, que ela é capaz de incendiar grandes bosques, que a nossa língua, ela é terrível. Então tome muito cuidado, porque aquilo que você fala pode destruir outras pessoas, mas também pode destruir você, pode destruir o teu casamento, pode destruir a tua vida financeira, pode destruir a tua carreira profissional, pode destruir o teu ministério, pode destruir o ministério dos outros, pode destruir vidas. Por isso é importante, precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas têm o poder de construir, de mudar, de realizar, mas têm o poder de destruir, o poder de desconstruir. Então, amados, tremendo, né? Como é bom nós sabermos o poder que há nas nossas palavras, nas nossas declarações pela fé e como elas mudam as nossas realidades, não é? Não se esqueça de assistir também ao primeiro vídeo e de assistir também ao terceiro e último vídeo que está no nosso canal aí disponível, tá ok? Deus abençoe você. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Deus te abençoe.